Sou o bispo Aedo Marcos Cunha Braz, superintendente da região eclesiástica 618 da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é composta por 12 cidades e 22 igrejas. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza, a convicção das coisas que se esperam. A gente fazendo uma síntese disso, a fé é o firme fundamento da vida. A fé para mim é o fundamento da minha existência, porque eu só estou aqui conversando com o senhor e a todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, porque eu sou um milagre que fala, eu sou um milagre que anda. Por que razão? Porque aos meus 22 anos eu recebi a notícia muito ruim do Dr. Luiz Carlos Marti, doutor que tratou da minha saúde, que não havia para mim recurso na medicina. Eu era uma pessoa doente, com doença no meu coração, tomava dioxina 25 todos os dias, e ele chegou um momento que ele disse para mim: Aedo, não existe mais recurso para você na medicina. De uma hora para outra você pode partir, e até os 27 anos você vai partir, isso é um fato. Então a minha esposa, ela começou a ir para a igreja por causa do meu filho, que também estava doente, tinha síndrome de Down, e Jesus curou meu filho, curou a minha esposa, que também tinha problemas de saúde também, que ela tinha bronquite asmática, e me curou também. Então a fé para mim é o fundamento da minha vida, porque eu não tinha fé, mas eu comecei a acompanhá-la nos cultos, acompanhei uma Bíblia, um caderno, uma caneta, e comecei a estudar profundamente as Escrituras. E num certo domingo, eu estava estudando as Escrituras e disse: minha esposa, você sabe que o que os pastores pregam é a verdade? E ela disse: por que você duvidava? Claro que eu não tinha certeza. Tanto é que eu comprei uma Bíblia, um caderno, uma caneta e comecei a estudar. E eu chego hoje à conclusão que o que eles pregam é verdade, porque os sintomas que haviam no meu corpo das enfermidades, após eu começar a ir nos cultos, desapareceram. Eu não tenho mais dores de cabeça da sinusite, eu não tenho mais aquelas dores no meu coração que subia para a minha garganta e para o meu braço, e que muito me incomodava e muitas vezes eu não dormia. Também não tenho mais dores no meu aparelho digestivo, não tenho mais dores da gastrite, e também não tenho mais dor nas minhas pernas, que eu tinha sinusite. Não tenho mais essa dor do reumatismo das minhas pernas. Então, o que esses pastores pregam é verdade, porque os sintomas desapareceram, e eu vou me batizar no próximo batismo. E assim, em 1987, com 26 anos de idade, segundo a ciência médica, já nos meus últimos dias de vida, eu tive um encontro com Deus, e ali eu recebi saúde, recebi vida. E hoje, agora dia 6 de novembro, eu vou fazer 64 anos de idade. Depois disso, Deus me deu mais 3 filhos. Eu tenho 5 filhos genéticos, 2 do coração, que nós criamos. Temos 12 netos e 4 bisnetos, graças ao encontro que eu tive com Deus. E hoje, aos 64 anos, pastorei diretamente 14 igrejas, que é a minha 14ª igreja, e fundei outras, mais de 20 igrejas que eu fundei hoje no Rio Grande do Sul, e é a minha 3ª sede eclesiástica, porque eu fui superintendente da cidade de São Gabriel, que é uma região eclesiástica, fui superintendente da cidade de Santiago, que também é outra região eclesiástica, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui na cidade de Cachoeira do Sul, compartilhando o Evangelho que me salvou, literalmente me salvou. E eu estou compartilhando o amor de Deus, que liberta, que cura, que salva e eterniza o ser humano. A palavra religião, ela vem do termo religação. Ou seja, quando Deus criou o ser humano,
Ele criou Adão e Eva, e dentro de Adão e Eva, ele criou toda a humanidade. Existe uma controvérsia hoje, porque diz que hoje existe 8 bilhões de pessoas, mas também eu está vendo umas informações que a gente não sabe se é verdade ou não, que hoje nós temos 13 bilhões de pessoas, na verdade, na face da Terra. Mas o oficial são mais de 8 bilhões de pessoas. Então, dentro de Adão e Eva, estavam todas essas pessoas e mais as que partiram, que dão a base de mais ou menos 10 milhões, bilhões de pessoas que já partiram dessa terra. Assim sendo, quando Deus criou essas duas pessoas, elas estavam ligadas em Deus. Uma vez por dia, Deus descia na terra exatamente ao meio-dia para conversar com seus dois filhos, chamados Adão e Eva. Mas um dia eles se desligaram, porque Deus disse para eles: olha, o dia que vocês provarem do fruto desta árvore que está no centro do jardim, nesse exato dia vocês morrerão. Ou seja, vocês vão se desligar da vida. Assim aconteceu. Passando-se mais ou menos 4.000 anos, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para religar o ser humano com ele. Ou seja, a religação vem de cima para baixo. Ou seja, o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, religou a humanidade através do seu Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, ele não colocou o termo vai, ele colocou o termo vem. Então quer dizer, nós temos algumas pessoas que falam na face da terra: todos os caminhos levam a Deus. Mas pela palavra do grande professor, ou divino mestre, porque quando se fala em mestre, quer dizer o professor dos professores, ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele abriu um novo e vivo caminho através do seu sacrifício lá no Calvário. Ou seja, ali fora das portas de Jerusalém, nas terras de Israel, ele religou a humanidade com Deus. E hoje está religado com Deus todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. Então isto é a verdadeira religião. É claro que existem outras religiões com outras doutrinas, ao qual eu respeito aos religiosos, porque o respeito é uma das colunas do amor. Sem respeito não existe amor. Então nós que somos cidadãos do reino dos céus, nós propagamos o amor e respeitamos aos religiosos e aos também que não são religiosos, para que com isso todos possam conhecer o grandioso amor de Deus. Esta é a definição de religião: Cristo religando a humanidade com Deus. É a importância de religar, porque o que acontece quando o ser humano ele olha para uma igreja? A primeira compreensão que ele tem, a igreja é para as pessoas que estão lá estão lá nas drogas, são dependentes químicos, são pessoas que têm que sair do alcoolismo, são pessoas que têm que sair do crime, são pessoas que têm que sair disso ou daquilo. Não, a grande verdade é que a igreja, ela é uma porta aberta dos céus, para que o ser humano escreva o seu nome no livro da vida. Eu vou mais além: a igreja é o cartório de Deus na terra. Ou seja, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, deixando todas as superstições, deixando todas as religiões de lado, o seu nome é escrito no livro da vida. Quando ele faz essa declaração de fé pública, se batizando, naquele momento ele fala para os céus, ele fala para a terra, e ele fala para o mundo espiritual todo, seja da luz ou das trevas, que ele é cidadão do reino dos céus e que ele deseja a administração superior, ou seja, a administração de Deus, e que quando ele partir dessa terra, ele não quer ir para o abismo, mas ele deseja morar com Deus por todos os dias da sua eternidade. Esta é a importância da igreja, é o cartório de Deus na terra, para que o ser humano se torne cidadão do reino dos céus.
Existem muitas palavras fortes na Bíblia, mas o que eu gosto chama-se perseverança. A perseverança, ela é para tudo. Por exemplo, um menino, quando ele começa a estudar, se ele não se persevera nos estudos, ele não vai se formar, então ele vai ter dificuldade na sua vida profissional. Quando o ser humano persevera na fé, ele alcança a coroa da vida eterna. Portanto, esta é a palavra que eu deixo para os meus fiéis e para todas as demais pessoas. Tudo que você for fazer, não fique no meio do caminho, persevere, vá até o fim. Mas não se esqueça que existe uma coisa que é a mais importante de todas, a nossa vida. Então, queridos, se você tirar o peixe da água, ele vai morrer. Se você tirar uma árvore da terra, ela vai morrer. E se você tirar um ser humano de Deus, ele vai morrer. Porque o peixe veio da água, a árvore veio da terra, mas nós viemos de Deus. Então vamos perseverar em Deus, porque dessa forma nós vamos ter vida abundante aqui na terra e vida eterna no porvir. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe.